Graça e paz, seja bem-vindo à sexta aula sobre o livro do profeta Abacuque. Na aula anterior, iniciamos o estudo do capítulo 2, a segunda resposta de Deus. Naquela ocasião, vimos qual foi a atitude do profeta. O profeta, ele fala consigo mesmo. Ele se retira da crise e busca um lugar de refúgio para vigiar e aguardar a resposta de Deus. Deus responde a Abacuque através de uma visão revelada, uma visão que deveria ser preservada, deveria estar acessível e deveria ser clara para todas as pessoas. Uma visão que ocorreria no futuro, que deveria ser aguardada, mas ela chegaria no momento oportuno e ela era confiável. Nessa visão, Deus estabelece um contraste entre o ímpio e o justo. Na aula de hoje, concluiremos o segundo capítulo, estudando a segunda resposta de Deus, a finalização dela, através do estudo dos 5 ais. Vamos ler Abacuque, capítulo 2, do verso 5 ao verso 20. Antes, porém, é importante entendermos alguns conceitos relacionados com as características do perverso. O perverso é alguém que tem arrogância, e arrogância é a falta de humildade, um sentimento de forte orgulho, uma atitude de superioridade, de extrema autoimportância. O perverso é aquele que é ganancioso, e a ganância é o desejo egoísta e intenso de fazer alguma coisa, especialmente ter poder, riqueza ou bens. A crueldade é a indiferença, ou mesmo prazer diante do sofrimento e da dor dos outros. O perverso é alguém que age com impiedade, com falta de amor, falta de fé, respeito a Deus e compaixão com o próximo. O perverso também age com libertinagem, que é o uso indevido da liberdade, sem limites ou princípios, com a desvalorização e desrespeito ao outro. Além disso, o perverso é alguém que se idolatra ou que busca a idolatria. E esta é a adoração e devoção a um Deus falso no lugar do Deus único e verdadeiro. Compreendendo essas características do perverso, nós vamos agora estudar os 5 ais que revelam a maldição de Deus sobre o perverso. No verso 5, nós lemos: a riqueza é traiçoeira, e os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura, e como a morte nunca se saciam. Em sua cobiça ajuntaram muitas nações e engoliram muitos povos. Inicialmente, um alerta para a questão da riqueza, a raiz de todos os males. A Babilônia vai justamente enveredar neste perigo e neste mal que é a riqueza, da arrogância e da ganância. Ela vai ajuntar as riquezas das nações, pilhar os povos que foram conquistados. E por isso, 3 ais serão dedicados ao enriquecimento ilícito. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10 diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O dinheiro e o amor ao dinheiro, depositar a confiança no dinheiro, tem uma relação justamente com a fé, que é o oposto disso, é depositar a confiança em Deus. E nós vamos ver
nos 3 primeiros ais, uma maldição relacionada ao enriquecimento ilícito. O primeiro dos ais está em Abacuque, capítulo 2, verso 6 até o verso 8, a respeito do enriquecimento através da extorsão. O segundo ai, Abacuque, capítulo 2, do verso 9 ao 11, o enriquecimento através da opressão. O terceiro ai, o Abacuque, capítulo 2, do verso 12 ao verso 14, o enriquecimento através do homicídio e a corrupção. O quarto ai, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, a libertinagem. E o quinto ai, Abacuque, capítulo 2, do verso 18 ao 20, a idolatria. É uma canção fúnebre. Cada ai possui 3 versículos que apresentam a aflição que virá sobre o ímpio e a maldição de Deus para quem comete estes pecados. Vamos começar então pelo primeiro ai. No verso 6 nós lemos: em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão deste modo? Este é o primeiro ai, a primeira aflição. E estes que estavam inicialmente se tornando ricos por meio da extorsão, tirando dos povos conquistados as suas riquezas e fazendo-se ricos através da pilhagem, Deus traz a primeira maldição. Em breve, os próprios cativos iriam insultá-los e zombar deles. Eles estavam confiando na impunidade. Até quando continuarão desse modo? Deus revela que em breve a vergonha chegaria a eles e eles sofreriam a zombaria daqueles que eles tinham zombado. No verso 7, ele diz: de repente, seus credores tomarão providências, eles se voltarão contra vocês e levarão tudo o que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. A destruição chegaria para a Babilônia de forma repentina, e eles não conseguiriam resistir, estariam trêmulos e indefesos quando chegasse a hora do juízo deles. Aqueles que eles haviam extorquido iriam se voltar contra a Babilônia e levariam tudo o que eles tinham diante dos seus olhos. No verso 8, porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Eles tinham uma causa e uma consequência. Porque eles saquearam as nações, agora eles seriam saqueados. É a colheita maldita. Aquilo que eles haviam plantado, a violência que eles haviam plantado, agora viria sobre a Babilônia. O segundo ai está no capítulo 2, do verso 9 a 11. O verso 9 diz o seguinte: que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. É a riqueza obtida por meio da opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá a sua família afastada do perigo. A Babilônia se sentia segura dentro dos seus muros, dos seus castelos, dos seus palácios. Achava que nunca seria atingida. Ela havia construído casas enormes, um império poderoso através da opressão de outros povos. E, portanto, tinha uma falsa segurança de que eles nunca seriam atingidos. No verso 10 e 11 nós lemos: mas
com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Nós vemos aqui que a riqueza adquirida de forma ilícita traz vergonha, traz maldição para a pessoa. E aqui a Babilônia comete esse erro e condena a sua própria vida. Tudo aquilo que eles haviam construído, todo o império que eles haviam edificado, agora iria testemunhar contra eles. Seria a própria evidência e a prova do crime que eles haviam cometido. Por isso, tudo o que eles haviam juntado estaria agora servindo para clamar contra eles ao Deus dos céus. Tiago, capítulo 5, do verso 1 ao 14, diz: ouçam agora, vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos, e que por vocês foi retido com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. A riqueza ajuntada, acumulada de forma ilícita, pela extorsão, pela opressão, servirá de testemunho, de prova que irá clamar diante de Deus em maldição àqueles que assim agem. O terceiro ai, ainda sobre a riqueza, irá falar do enriquecimento obtido por meio do homicídio e da corrupção. Verso 12. Que aflição espera vocês, que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Todos aqueles que se utilizam desse expediente para o seu enriquecimento está ajuntando uma obra amaldiçoada. Há uma maldição sobre isso. E quando nós pensamos em todas as injustiças que vemos no mundo e os males que vemos no mundo, nós vemos que a riqueza, o amor ao dinheiro, o enriquecimento ilícito está por trás de muitos dos males e dos sofrimentos que a humanidade passa. Daniel, capítulo 4, verso 29 e 30, diz que ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Nabucodonosor, ele estava andando pelos seus palácios, admirando as construções que ele havia feito. Ele havia pilhado as nações. Ele havia extorquido os povos. Através da violência, do homicídio, ele havia enriquecido e enchido a sua casa de riquezas. Então ele podia admirar a sua obra. E ele se exaltava e se vangloriava com tudo aquilo que ele havia construído. Entretanto, Mateus capítulo 16, verso 26 diz: pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Muitas pessoas conduzem a sua vida de forma materialista.
buscam as riquezas e se entregam à cobiça pelo dinheiro e pelo poder. Estas pessoas estão enriquecendo de forma ilícita e trazendo para suas casas maldição. O que essas pessoas poderão dar em troca de sua alma? Quanto custa? Qual o preço de uma vida e de uma alma? Que adianta enriquecer e perder a alma? O terceiro ai ainda diz, no verso 13, acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Todo o trabalho dessas nações que trabalham em cima da corrupção, que trabalham em cima da opressão, é um trabalho vão, de nada adiantará. Pois o Senhor dos Exércitos transformará em cinzas as riquezas das nações. Assim que vemos ao longo da história como os impérios se tornaram em cinza. Hoje vemos apenas ruínas da Assíria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma e de tantos impérios que se arvoraram e que quiseram subir até os céus e, através do enriquecimento, tentar atingir uma glória que é efêmera, que é fugaz. Abacuque, então, terá uma visão dos tempos do Messias. E assim, no versículo 14, ele diz, pois, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Esses impérios quiseram conquistar o mundo, expandir a sua influência, conquistando novas terras. A glória desses impérios foi efêmera, se transformou em cinzas. Mas Abacuque, ele enxerga a era messiânica. Ele vê o momento em que a glória do Senhor e o conhecimento do Senhor encheria toda a terra. Daniel, capítulo 2, verso 44 diz, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Deus tem um plano de triunfar sobre todos os impérios. Todos os homens que se levantam e tentam atingir a sua própria glória serão derrotados e destruídos. E o império de Cristo reinará sobre toda a terra. E nesse dia, a glória do Messias preencherá e o conhecimento do Senhor encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. O quarto ai está em Abacuque, no capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, a libertinagem. No verso 15 lemos, que aflição espera vocês que dão bebidas a seus companheiros. Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram, maldosos, quando eles ficam nus e envergonhados. A Babilônia tinha o hábito de, ao conquistar os povos, levar as pessoas cativas, escravizadas, acorrentadas, humilhadas e envergonhadas. Eles tinham prazer em ver o sofrimento dos povos conquistados. Eles se alegravam e maldosos traziam vergonha para esses dominados. E a Babilônia, com essa prática, humilhou muitas nações. Mas no verso 16, o quarto ai revela que em breve, porém,
será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor, e toda a sua glória será transformada em desonra. Observe que a Babilônia beberia do cálice do Senhor. É o próprio Senhor quem estaria servindo o cálice da sua ira sobre a Babilônia. Eles estariam colhendo todo o desrespeito que eles praticaram e toda a humilhação que eles provocaram sobre os povos. Nós vamos ver mais adiante que num banquete, Belsazar, neto de Nabucodonosor, vai trazer as taças do templo de Jerusalém, vai convidar 1000 de seus súditos para fazer uma grande festa e se encher de vinho e se embebedar. Naquela mesma noite, Belsazar beberia do cálice da ira do Senhor, e a Babilônia seria conquistada, despida e exposta à vergonha de todos. No verso 17, diz: derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Na sua libertinagem, eles faziam suas próprias leis. Eles julgavam o que era certo e o que era errado. Eles não respeitavam a natureza. Eles não respeitavam as florestas, os animais, as cidades. Eles agiam com truculência, derrubando e destruindo tudo. Agora eles iriam colher os frutos do desrespeito. É interessante notar que Ciro, o persa, naquela mesma noite que conquistou a Babilônia de Belsazar, vai desviar o rio Eufrates para invadir a Babilônia, que se achava inexpugnável. A Babilônia tinha muros tão largos que 2 carruagens poderiam passar em paralelo. Estavam confiantes de que nunca seriam atingidos. Mas Ciro vai usar a própria natureza para conseguir penetrar a fortaleza e conquistar numa única noite o império da Babilônia. O quinto ai está no capítulo 2, do verso 18 ao 20. Diz respeito à idolatria, o engano da idolatria. No verso 18 nós lemos: de que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. A Babilônia era um povo idólatra, um povo que acreditava nos deuses da guerra, que tinha tanta autoconfiança que eles acreditavam no seu próprio exército, na sua máquina de guerra irresistível. Eles colocavam a glória no próprio homem e transferiam também toda a sua idolatria para imagens de metal que os enganava, que eles confiavam de forma tola em algo que não podia nem falar. No verso 19 lemos: ai, que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira, despertem, e que dizem às imagens mudas de pedra, levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. Eles estavam falando com ídolos de madeira. E o que esses ídolos podiam fazer? Não era capaz de trazer a eles nenhuma orientação. Era, na verdade, uma inutilidade. O ídolo não tem poder, nem sequer vida.
Mas, em contraste com os ídolos, nós vemos no verso 20: o Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Aqui, Abacuque não se refere apenas ao templo de Israel, mas o Senhor está no seu santo templo, de onde governa todo o universo. Ele é soberano e tem a história nas suas mãos. Ele é a própria vida e ele é o autoexistente, o eterno. Ele trará juízo sobre todas as nações e sobre todos os povos e todas as pessoas que caírem no erro desses 5 ais. Sobre eles pesam as maldições e a aflição que Deus está revelando a Abacuque. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8 diz: não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esta verdade, ela é válida para todos que cometem esses pecados. Daniel, capítulo 5, verso 24 a 28 diz: por isso, ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Belsazar faz então um grande banquete. Traz as taças do templo de Israel. E ele bebe vinho e se alegra com os seus súditos. Mas, de repente, uma mão escreve na parede uma frase misteriosa que deixa Belsazar atônito, angustiado, busca em todo o seu palácio por sábios, por adivinhos que pudessem interpretar a inscrição da parede, e ninguém é capaz de interpretar aquela inscrição. Então, ele é alertado de que havia no seu palácio um homem sábio, um santo homem de Deus, Daniel. E ele manda chamar Daniel para interpretar a inscrição da parede. E Daniel revela a Belsazar, neto de Nabucodonosor, que Deus estava trazendo uma sentença naquela mesma ocasião. Deus havia contado os dias do seu reinado e colocado um fim nele. Ele foi pesado na balança e caiu nas maldições que nós nos referimos. Então o seu reino foi dividido e entregues aos medos e persas. Em 539 anos antes de Cristo, Ciro, rei da Pérsia, invade e conquista a Babilônia das mãos de Belsazar. Jeremias havia profetizado no capítulo 51, verso 37. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. E a outrora orgulhosa e poderosa Babilônia agora está resumido a apenas cinzas e pó, onde habitam apenas chacais e motivo de zombaria. Podemos tirar algumas lições desse final do capítulo 2. Ai daqueles que arrebatam pela força o que pertence aos demais,
que oprimem os outros para atingir os seus objetivos egoístas, que corrompem e destroem os outros para atingir o poder, que desumanizam e ridicularizam o próximo, que se entregam à idolatria. O destino de todos estes será a aflição. O pecador orgulhoso que confia em si mesmo será condenado. Somente o justo, como vimos na aula anterior, mediante a fé, permanecerá de pé no julgamento do Senhor. A glória dos reinos deste mundo é limitada, fugaz e efêmera, mas o conhecimento da glória do Senhor será universal e eterna no reino messiânico de Jesus Cristo. Concluímos a nossa aula de hoje e na nossa próxima aula estaremos estudando o 3º capítulo, o Cântico. Eu espero você lá.